É uma satisfação poder participar do 15º Fórum Internacional de Educação, sob a coordenação do meu querido amigo professor José Aleluia. E eu fiquei aqui, então, com a incumbência de tratar do tema a importância da vigilância urbana e seus impactos na segurança pública. É evidente que, para muitos, o tema não está muito conectado com aquilo que as pessoas almejam quando tratam das questões relacionadas à educação. Entretanto, para os estudiosos, os pesquisadores, essa relação ela é muito estreita. A educação está vinculada e como uma forma preventiva de ação contra a violência de um modo geral. Portanto, nós vamos iniciar tratando dessa questão da vigilância urbana, observando especialmente os aspectos relacionados ao progresso, ao desenvolvimento, às novas ferramentas tecnológicas e esse mundo que surgiu nessa era do conhecimento e da tecnologia. Um mundo que trouxe muitos benefícios para os seres humanos nas mais diversas áreas, na indústria, na área de saúde, inclusive, podemos citar como exemplo agora, esse período da pandemia, ou a celeridade como se descobriu o antídoto para o vírus que circula por todo o planeta e que acaba matando pessoas em todos os países. Então, isso é fruto, obviamente, do preparo, da pesquisa, da formação educacional. Por outro lado, nós temos os aspectos negativos dos avanços, né, que diz respeito a novas modalidades de ilícitos e tipos penais de crimes que conturbam a sociedade e causam sérios constrangimentos para a sociedade de um modo geral. Me desculpe que eu estou aqui nessa era da tecnologia, tem muita coisa aqui sendo acionada ao mesmo tempo. Né? Bom, Mendonça, sim. Eu estou Mendonça Prado. Eu vou descrever um pouquinho o seu currículo para os internautas poderem entender quem é Mendonça Prado. Pois não. Estamos agora ao vivo com o Dr. Mendonça Prado, que hoje é o palestrante que vai discorrer a sua palestra no âmbito da segurança pública. Advogado, especializado em direito tributário, foi 3 vezes vereador de Aracaju, deputado estadual, 3 vezes deputado federal. Exerceu os seguintes cargos: presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe, presidente da Empresa de Serviço Urbano de Aracaju, secretário de Estado de Sergipe, secretário de Segurança Pública do Estado de Sergipe, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, vice-presidente nacional do Colégio de Secretários de Segurança Pública, também radialista, servidor público e oficial R2 da Reserva do Exército. São muitas as condecorações do ex-deputado Mendonça Prado, o historiador, porque já é um historiador, com tantos serviços públicos prestados, um saber memorável e muito contribuinte da nossa cultura e da nossa educação. Está aí o secretário, ex-secretário e ex-deputado federal, ex-vereador Mendonça Prado, e professor. Esteja à vontade, professor Mendonça Prado. Pode discorrer a sua orientação pedagógica. Muito obrigado, Aleluia. É uma satisfação, mais uma vez aqui, quero deixar registrado que é uma satisfação para mim participar deste evento. Já tive o privilégio, a honra de ser convidado por você para participar do evento, lá em Vilhena. Fiquei bastante impressionado com
Muita gente, não foi? participação dos integrantes, muitos Muita. participantes, e foi um momento muito bom, porque havia um interesse pelos temas que foram abordados, e eu acho que foi um evento bastante produtivo. E, lógico, com a sua coordenação e a sua organização, a tendência é de que este seja tão bom quanto aquele que ocorreu e foi tão bem sucedido. Bom, então, como falávamos anteriormente, nós temos essa relação, né, fundamental entre educação e, diria, paz, para não falar educação e violência, porque a educação atua como a prevenção. Mas, nesse momento, né, do mundo contemporâneo, com tantos avanços nas mais diversas áreas, nós temos também aspectos negativos, como eu estava falando. Negativos em termos de surgimento de novos tipos penais, de novos crimes, e isso envolve o ser humano de um modo geral. Quando ele não tem uma boa formação, inclusive educacional, ele se torna vulnerável e pode ingressar nesse mundo desvirtuado da criminalidade. Quando nós falamos da importância da vigilância urbana, é porque sabemos que, com o avanço, o progresso, a ampliação dos espaços urbanos, nós temos aí a necessidade de crescimento ordenado das cidades e uma necessidade maior de se oportunizar melhores condições de vida para a população. E aí é onde está a interseção, é aí onde está a ligação. Quando nós nos deparamos com situações geográficas em setores urbanos, onde há falta de infraestrutura, de serviços públicos à disposição da população, obviamente ocorrem distorções. Aquela pessoa que vive em um ambiente onde não há serviço de saúde de qualidade, não há transporte público eficiente, onde não há energia para que as pessoas possam viver num ambiente, eu diria, confortável, onde não existem áreas de lazer e assim sucessivamente, há, lógico, uma probabilidade, há uma tendência de haver um número maior de ilícitos penais das mais diversas, dos mais diversos tipos penais. Devo dizer também que, agregado a isso, nós temos outras situações que envolvem os seres humanos no que concerne a esses aspectos negativos. Situações como, por exemplo, a desagregação familiar e vícios como o alcoolismo e assim sucessivamente levam pessoas para descaminho ou para situações extremamente perniciosas que prejudicam esse ambiente, essa convivência social. Estou me referindo a esses temas para posteriormente falar dessa importância da formação educacional. E vou aqui já mencionando, eu sempre repito nas minhas palestras, um exemplo que eu considero muito importante, do pai e do filho. O pai estava no escritório fazendo as suas leituras, estava ali trabalhando, e o filho danado ali, fazendo maior barulho, a maior algazarra dentro do escritório. De repente, o pai, para acomodá-lo, para aquietá-lo, pegou então lá um quebra-cabeças, cheio de peças, e pediu para o menino: ô meu filho, venha cá, você vai montar esse quebra-cabeça. O pai imaginou que daria ao filho uma tarefa para ele passar ali 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo, quietinho, sem causar aquele transtorno no ambiente, aquela barulheira toda. Deu então ao menino as peças para que ele montasse o quebra-cabeça. Eis que o menino rapidamente montou o quebra-cabeça. E era um quebra-cabeça com inúmeras peças. Aí o pai chegou para o filho: mas meu filho, você montou esse quebra-cabeça tão rápido, e eu lhe passei essa tarefa para você passar mais tempo aí quietinho montando o quebra-cabeça. Ele olhou para o pai e disse: meu pai, foi muito fácil montar esse quebra-cabeça. Porque eu olhei para a caixa do quebra-cabeças e tinha lá, de um lado, a imagem do mundo e do outro lado, a imagem do homem, do ser humano. E aí foi muito simples, porque o senhor queria que eu montasse o mundo.
Então, quando eu montei a imagem do homem, quando eu fiz aquele trabalho de formação do homem, quando eu coloquei o homem todo estruturado naquela peça do quebra-cabeça, foi muito fácil. O homem estava pronto. Quando eu virei quebra-cabeça, o mundo estava perfeito, estava bem montado, estava bem elaborado de acordo com as peças que eu utilizei para a construção deste ser humano perfeito. Então, é exatamente isso. Não tem muita diferença. Quando nós temos pessoas bem informadas, quando nós temos pessoas estruturadas em todos os aspectos do meio social, evidentemente que nós vamos ter um mundo bem construído, um mundo cheio de oportunidades para todos. Então, essa questão da vigilância urbana e seus impactos na segurança pública tem muito a ver com esses aspectos que eu acabei de mencionar. Quando você vive num ambiente onde as pessoas estão bem familiarizadas, nesse conjunto ou nesse núcleo que começa com uma família bem estruturada, a tendência é de que você tenha um cidadão com melhores condições. Vejo sempre nos vídeos, não é? Que você publica nas redes sociais, aleluia, sempre tratando da formação do homem através da participação efetiva dos pais, da família, para que ele possa receber os exemplos, para que ele possa receber as referências e as indicações para ter o melhor, para seguir o melhor caminho. Então, hoje nós temos, até por opção de gestão, de governança, as opções para que nós possamos ter mais recursos para investir naquilo que é essencial. Todos sabem que uma área de segurança pública, para mantê-la, é caríssima. Você manter uma cidade, um estado bem vigiado, é muito caro. Você precisa hoje, com os instrumentos tecnológicos que nós temos disponíveis em razão desse avanço que a era da tecnologia nos proporciona, você tem que investir caro em armamento, em munição, em polícia. Recursos humanos hoje nesse setor são caríssimos. Toda a estrutura de viaturas e estruturas de edificações, delegacias, quartéis, tudo isso é muito caro. Se nós não tivermos uma sociedade bem formada, com baixos índices de violência, nós vamos ter a necessidade de mais estrutura policial. Quando você tem mais estrutura policial, aqueles recursos que você poderia levar para o setor de educação, de saneamento básico, de infraestrutura, para políticas públicas de geração de emprego, de industrialização e assim sucessivamente, esses recursos ficam retidos ali no Estado para serem aplicados naquilo que é necessário em função da conturbação da ordem, que é a segurança. Portanto, a importância da vigilância urbana, a importância de se estabelecer todos esses aspectos de contenção, de combate, é necessário em função da falta da participação, da formação daqueles que são os responsáveis, os integrantes da família. E, posteriormente, lógico, obviamente, a escola é para transferir conhecimentos e para ter uma participação mais efetiva na construção da cidadania. Então, quando nós tratamos desse tema, obviamente, nos lembramos de que é fundamental observar que não é fácil fazer isso com muita eficiência em um país continental como o Brasil. O Brasil tem um território imenso e fronteira que dá com diversos países da América do Sul. Então, nós temos problemas relacionados a essa, vamos dizer assim, essa proximidade. Questões de tráfico de drogas, de armas, que alimentam essa violência, não é fácil ser combatida em razão da dimensão territorial. Temos aí o problema das armas, que a todo instante você percebe nos jornais, nos veículos de comunicação, a apreensão de armas ilegais. Você vê a situação que se encontram alguns estados brasileiros em função dessa comercialização de produtos. Então, o que é que faz reduzir a criminalidade? É o que aconteceu com países como, por exemplo,
Coreia do Sul, países outros que tiveram a capacidade de se reinventar e investir fortemente em um sistema educacional de qualidade. E aí vem a importância, obviamente, do setor educacional. Não é que eles lá são melhores do que os outros, é que eles fizeram a opção correta. Eles escolheram o melhor caminho. Aquela velha história que eu acabei de contar, do quebra-cabeças. Em vez de se preocuparem só com os pedacinhos do mundo, eles se preocuparam especialmente com os pedacinhos do homem, da formação, do comportamento, da cidadania, do conteúdo, né? Do intelecto, para saber discernir sobre o que é bom e o que é ruim. Você pode ter todos esses males se movimentando no mundo, mas se você tem uma sociedade constituída de pessoas que tem bom discernimento, que sabe diferenciar o que é bom do que é ruim, é óbvio que os efeitos serão muito menores, que as taxas de violência serão menores. Então, meus amigos, quando nós tratamos da importância de cuidar, não é? Deixa eu só levantar aqui um pouquinho, que eu fiz só uma anotação rápida. A importância da vigilância urbana e seus aspectos na segurança pública, quando nós tratamos da vigilância urbana, não tratamos apenas da vigilância das estruturas físicas, do patrimônio. Nós tratamos especialmente daquela vigilância do ser, aquela vigilância do conteúdo, do comportamento, da razão de ser de cada ser humano que interage no meio social, desse comportamento. Aquele comportamento que você exerce o seu direito e sabe que o seu direito se limita até aquele espaço que começa o direito dos outros cidadãos. Essa convivência fundamental que você aprende no ambiente familiar, com os pais, através do exemplo. E aí eu fiz, lógico, no início da minha fala, a observação de um contexto de desagregação. E parte dali esse, vamos dizer assim, esse ser violento, porque o exemplo foi ruim. Quando você tem uma pessoa que cresce neste ambiente e que ela tem as melhores condições de convivência social, vamos dizer, a exceção positiva de um ambiente que tem tudo para dar errado, mas sai muita gente boa. E isso geralmente acontece através do trabalho e especialmente através da educação, do conhecimento, da leitura, através da condição de se assimilar a experiências que são repassadas nesse ambiente da escola, no ensino básico, que é tão importante na vida de todos nós. Eu não sei se eu devo continuar falando ou se devo abrir espaços para qualquer indagação. Pode continuar discorrendo. A sua fala está muito boa e importante, Mendonça. Tá. Então, como falei anteriormente, tudo isso acaba desvirtuando o Estado brasileiro como um todo, a governança como um todo, que você deixa de aplicar em mais tecnologia, você deixa de aplicar em mais políticas públicas que podem levar a juventude à pesquisa, a novos ambientes. Você veja, sempre Israel tem sido colocado como um exemplo e é sempre motivo de comparação com o nosso país. É óbvio que Israel é um país com apenas 8 milhões de habitantes, mas tem um detalhe muito importante: é um dos países que mais registra pesquisas, que mais registra inventos no planeta, está muito à frente do nosso Brasil, o que demonstra claramente essa distorção, esse desvirtuamento, que demonstra esse desequilíbrio e que nós precisamos ficar atentos para essa situação, porque um fórum como este é fundamental para nós alertarmos a sociedade para a importância da educação, né? Para esta mola propulsora do progresso, do desenvolvimento, da formação do ser humano, que é a educação, especialmente a educação básica, que é a raiz de tudo. Né? Então, nós precisamos, obviamente, ter em mente isso. Não é que eles são melhores, é que nós não estamos ainda fazendo
o melhor naquilo que é fundamental, que é prioritário e que deve ser sempre colocado em primeiro plano, que é a educação. Então, falei de segurança pública. Quantos investimentos são feitos na área de segurança pública? A gente enxerga assim como uma estrutura única, mas a segurança pública é a polícia militar, é o bombeiro militar, é a polícia investigativa, que é a polícia civil, que são vários profissionais que constituem. Tudo isso é um peso grande. Nós precisamos, obviamente, mas o ideal é que ela consumisse o número de recursos menor para que um volume maior de dinheiro sobrasse para pesquisa, para eventos, para que o nosso país pudesse prosperar, pudesse progredir, pudesse evoluir. Então, quanto mais fóruns como esse para atrairmos a atenção para o setor educacional, para a formação do homem, tudo isso é fundamental. E quando nós falamos em violência, nós falamos naqueles órgãos e naqueles profissionais que combatem, que reprimem, mas nós falamos também naqueles órgãos que são necessários desse mecanismo de segurança pública que faz com que haja o castigo, o cumprimento da pena ou o processo de ressocialização. Enfim, podemos ver das mais diversas formas, que é uma outra estrutura gigantesca. Veja quanto um país, um Estado, uma sociedade gasta, né, de recursos em razão única e exclusivamente da falta do essencial, que é a formação do ser humano, que é a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Veja que desequilíbrio tudo isso dá. Veja o quanto nós ocupamos em relação ao produto interno bruto de recursos e veja quantos países evoluídos em termos educacionais aplicam nesse setor da segurança, eu diria, interna das polícias. Aqui nós gastamos muito mais, porque temos mais violência, porque não priorizamos aquilo que é fundamental. Então, a ressocialização, a pena, o cumprimento dela, exige a formatação e investimentos e um custo em um outro sistema, que é o sistema prisional, com seus regimes fechados, com seu regime aberto, com seu regime semiaberto, e toda uma estrutura de policiais penais e de manutenção de todos esses itens que estão relacionados. Então, você tem a segurança propriamente dita e você tem o processo de ressocialização, ou de castigo, ou de cumprimento. Então, é um sistema amplo, mas que exige, eu vou bater sempre essa tecla, um volume de recursos extraordinário, extraordinário. E quando não há uma aplicação correta no setor de educação, você fica trabalhando com toda essa estrutura como se estivesse utilizando uma tampa numa panela de pressão. Você vai ali, a água baixa, aí depois ela volta a ferver. Porque as crianças continuam fora da escola em muitos lugares. Porque ainda não estamos formando os cidadãos como deveríamos formar. Então, nós vamos ali, atacando o adulto, prendendo o adulto, ressocializando o adulto. Mas por baixo dessa grama vem aquelas crianças que ainda não estão tendo a oportunidade. Que se torna o adolescente que convive com a droga, que se torna o adulto que não tem a oportunidade e, por essa razão, acaba buscando outros caminhos para sobreviver. E, muitas vezes, esses são os piores caminhos. Eu chamo de descaminho. E acaba conturbando a ordem geral. Aí você precisa investir mais em segurança. Você precisa investir mais em sistema prisional. E continuamos nessa bola de neve. Quando a solução está aqui, nesse espaço onde nós estamos debatendo. Qual é? Educação. Educação, educação, educação. Não existe outro caminho. Então, quando falamos em vigiar os centros urbanos, a vida urbana, é vigiar essa situação com esses amálgamas de pessoas que buscam o melhor, que têm bom comportamento, que trabalham, que atuam nas mais diversas faixas da sociedade. Não significa dizer que por você vir de uma origem humilde, você tem problema de ordem social. Não.
Você tem pessoas que agem fora da lei nas mais diversas faixas da sociedade. O fundamental não é o espaço social que você vive e convive. O fundamental é a formação, é são os princípios e os valores que você constrói na sua mente, em qualquer espaço social. Então, você pode ser um milionário e agir de forma ilícita. E você pode ser paupérrimo e ser decente, ser honesto. Então, a educação, a formação no ambiente da família é fundamental para a construção de uma sociedade contemporânea que se afaste um pouco mais desse mundo que exige repressão, que exige contenção, que exige combate. Quanto maior for a formação cidadã, quanto mais pessoas tiverem acesso a este setor fundamental da sociedade, esse serviço essencial previsto na nossa Carta Magna, que é a educação, é obviamente que a tendência é que haja uma diminuição das taxas de criminalidade. Portanto, a redução da violência urbana e os seus impactos na segurança pública não se dão exatamente pelos aparelhos de polícia ou pelos instrumentos relacionados à vigilância propriamente dita. Se dá por essas duas vertentes que eu acabei de citar: família, escola e o ambiente saudável. Há poucos dias, aleluia, nós assistimos aí os veículos de comunicação mencionando a política sueca, não é, lá na Suécia, de fechamento de alguns presídios. Por quê? Estavam fechando presídios há 3 anos atrás, se não me falha a memória, na Suécia, porque lá eles não estavam tendo presos para levar para os estabelecimentos penais. Então, eles tinham lá estruturas que precisavam gastar energia, manutenção, mas lá, graças a Deus, não tinha preso. Então, tiveram que fechar os estabelecimentos penais. Por que isso? Porque na base da sociedade existem cidadãos que estão sendo formados para constituírem um mundo de paz, de não violência, de construção de alternativas para os seus concidadãos, para os seus compatriotas, enfim, para os seus semelhantes. Então, é disso que nós tratamos. É de uma questão de opção, de alternativa. O que é que nós queremos? Queremos continuar com a vigilância urbana para reduzirmos, com isso, impactos na segurança pública, mais serviços, mais estrutura, ou vamos querer fazer o quebra-cabeça, em vez de se preocupar apenas com as edificações, com as obras, com os grandes investimentos, vamos querer retomar e iniciar na formatação, na elaboração, na construção de uma cidadania plena que começa com a educação de base. Então, me permita, até balançou tudo aqui, que eu me empolguei aqui um pouco, mas é a realidade. Nós precisamos, portanto, tratar disso com todo o respeito e seriedade a todos esses segmentos que eu, modestamente, tenho ao longo da minha vida dado a minha contribuição, mas a vertente principal, fundamental para a construção de um mundo diferente, onde haja redução dessa vigilância e menos impacto no setor de segurança pública, é o setor educacional, o sistema educacional de qualidade. Daí eu poderia citar aqui, né, a Coreia do Sul, eu poderia citar o Japão, que toda hora nós falamos sobre ele, mas poderíamos citar a Finlândia e tantos outros países que são exemplares, que são referência para todos nós. Então, meus amigos, a vigilância urbana se dá por esses problemas todos que eu acabei de dizer. E quais são os impactos na segurança pública? Os impactos na segurança pública são de ordem patrimonial e também no que diz respeito àquele que é o fundamental para todos, que é a vida. Os crimes que são praticados contra patrimônio e contra a vida. O nascedouro de tudo isso é a falta de formação, é a falta de oportunidade,
é a desestruturação, é a desagregação. É também os aspectos de ordem econômica que causam desigualdades sociais. Então, é um conjunto de coisas que nós só teremos êxito na reorganização social e numa melhor condição para todos se trabalharmos com a possibilidade de construção de um sistema educacional de qualidade. Então, vai aqui, com as minhas breves palavras, essa minha mensagem que serve para aqueles que são os atores mais importantes, que são os professores, que são os formadores da cidadania. Eu acho que eu fiz aqui um resumo, né, sobre uma linha de pensamento que visa, obviamente, inverter esse processo para propiciar melhores condições para o nosso país, para os estados brasileiros e, de uma forma muito particular, para os nossos concidadãos.